Bom dia, gente. Será que sou eu? Bom dia, gente. Agora sim. Bem, eu vim hoje falar sobre como construir um React Render usando algumas diretivas do React, explicar um pouquinho sobre o React Reconciler e, bem, o Nick já me apresentou como o cara que fura, né? Então não tem nada que eu possa dar de moral para poder falar aqui. Bem, esse aqui é meu Twitter, se alguém tiver alguma pergunta, eu botei essa foto para dar uma moral, né, para poder dar um up depois dessa super apresentação. E eu trabalho hoje, eu trabalho na Godaddy. Quem aqui conhece a Godaddy? Massa. Não trabalho na área de domínios, então eu não tenho desconto para domínio, porque é o que a galera pergunta normalmente. Eu trabalho no Website Builder e a gente está contratando, então se você tiver interesse, pô, vem falar comigo, eu vou estar até o final do evento, então. E já trabalhei na Globo.com, trabalhei no Videolog, na Petrobras. Fiz 23 anos esse mês, graças a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. E eu poderia falar que eu sou o brasileiro que mais contribuiu no React, mas infelizmente eu não sou, eu sou vice, eu perco para o Fábio, que também trabalha comigo, então não tem nada maneiro para falar. Eu sou do Rio de Janeiro, vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque e pela malícia no meu olhar. Então, eu tinha boas coisas para falar de São Paulo, até pegar o Uber sexta-feira e o cara do Uber, tipo, chegar. Eu entrei no Uber, eu não falei nada. Aí eu sentei no Uber, aí o cara virou e tava ouvindo uma rádio, e o cara, era um programa do cara tacando pau nos cariocas. Aí eu fiquei quieto, tipo, a viagem toda. E o cara lá falando, puta, carioca é muito abusado, né? Aí eu, pô, fui lá no Leblon, super atendido mal. Aí eu, tipo, caralho, cara. Não sei se eu posso xingar, mas enfim. Aí, quando eu saí do carro, eu falei, pô, valeu aí, hein, meu irmão. Para ele entender que já não era mais 5 estrelas. Bem, enfim, vamos começar. Meu disclaimer é que eu vou omitir alguns detalhes porque eu quero dar uma ideia sobre como a API funciona. Assim, o Reconciler ele tem muitas nuances, então explicar tudo dentro de uma palestra é muito complicado. Por exemplo, eu não vou entrar no detalhe de explicar React ID ou como funciona mutations, mas eu quero que vocês entendam algumas coisas. Então, o sumário para essa palestra eu vou explicar um pouquinho de elementos, instâncias e componentes, que acredito que todo mundo aqui conheça, Reconciler, Cursor Handlers e React Reconciler. Então, todo mundo aqui que trabalha com React, eu não consigo ver vocês, então eu não consigo. Quando eu falei para levantar a mão, a luz está tão forte na minha cara que eu não estou conseguindo ver. Então eu estou aceitando que todo mundo aqui já trabalhou com React. Todo mundo aqui que trabalhou com React? Pô, aí, hein? Mas ainda assim não consigo ver, então pode aumentar. Obrigado, produção. Todo mundo aqui que trabalhou com React, quando você abre alguma coisa, naquela anotação que deriva do JSI, se você usa JSI ou não, se você usa se usa Babel, alguma coisa na frente, você usa um create element, onde o primeiro... Eita, calma um segundo. O primeiro argumento do create element é o tipo do elemento. Então, por exemplo, no caso do React DOM, a tag name, o string que define a tag name. Então, pode ser div, span, parágrafo, strong. O segundo parâmetro é o atributo que você quer colocar naquele elemento. Mas, no caso do React DOM, é o atributo que você coloca dentro do primeiro elemento mesmo, porque funciona como se fosse em HTML. Então, é conhecido também como props. E o terceiro argumento é o content ou children do elemento. Mas o children também pode ser passado como props. Então, isso, quando você roda isso, deve retornar alguma coisa assim. É obrigatório ter o type-off, que não é só um plain text simples, tem um symbol que o React usa dentro do... Ele faz um pequeno check, e ele checa para ver se o tipo ali bate. Então, ele tem o type-off, ele tem o tipo do fiber, do fragmento de fiber que ele vai renderizar. Nesse caso, como ele renderiza um elemento, um node element, ele renderiza uma div.
Aí eu não vou explicar muito sobre keys, refs e owner store, porque vai acabar entrando muita coisa, mas ele carrega essa props. E o tipo do elemento, ele pode ser também uma função ou uma classe correspondente ao React. Aí você vai falar, pô, eu sei, porque eu programo com React, eu não sou um idiota, né, Rafael? Aí você vai falar, isso é um React Component, quando uma função ou uma classe correspondente a uma classe que herda ou pega propriedades pega propriedades métodos do React Component. Então, essa é a ideia do React. Simples, né? Você tem um type, onde esse type, e aqui no caso não tem nenhuma prop, onde esse type ele aponta para uma função. Essa função é um componente funcional que retorna, aí no caso, um React Fragment, que é no FBJS como se fosse um empty object, você pode exportar. E aí ele tem cada entrada de cada instância de anime. Eu gosto muito de anime, então vou usar muito anime hoje. Cada instância de anime ele retorna um React Create Element de H1 com uma propriedade, com um content baseado na prop name. Então, anime list, eles são React Components. Gente, desculpa os slides em inglês, eu esqueci de falar que eu sou bem vacilão. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me twitta, alguma coisa assim, ou quiser conversar ou me xingar na saída, tá de boa. Então, você tem uma parada que todo mundo que trabalha com React fala que a prop ela só vai em um caminho no React, que dos pais para os filhos, porque quando você puxa qualquer instância de componente, ela é passada uma prop, mesmo que você não passe, é passado um objeto como input para fazer a instância daquele componente. Então, ele retorna, todo componente obrigatoriamente precisa retornar um elemento com um tipo ou um empty object do próprio FBJS. E sobre instâncias, bem, eu não falei sobre isso, mas você nunca cria elas diretamente. Aqui eu tenho um código de um container, não sei se precisaria estar usando um constructor aqui, mas foi para deixar bonitinho. E aqui eu estou renderizando, eu tenho um this.props, eu tenho um container ref, e se eu perceber, tudo que eu tenho this é uma instância, certo? Se você perceber, o React ele toma conta de criar essas instâncias para você para cada class component. Então, você só tem instância. Assim, tem uns hacks que dá para fazer, mas no geral você não consegue ter componentes funcionais com instâncias. Então, vamos recapitular tudo isso aqui. Elemento, objeto plano, descreve o que é a instância do componente e ele é o que você vê na tela. Componente, função ou classe com método de render que herda propriedades ou métodos do React Component. O componente, quando você herda ou quando você faz essa herança, você consegue treinar, ensinar para o seu componente a entender o ciclo de vida do React. Então, quando você faz usa algum método de lifecycle, você, dentro daquela instância para o reconciler, para o próprio React, ele fala, adiciona esse render aqui quando essa determinada instância, sei lá, for montada. Então, é aquele componente did mount. Instância é o que você refere como this dentro do componente da classe do componente que você escreve. Então, é útil. E normalmente a galera usa para poder guarda os dados de props, de estado, e qualquer coisa que, sei lá, for reagir ao ciclo de vida dos componentes. Aí foi o que eu acabei de falar dos eventos. E falar do reconciler. Quem conhece o reconciler? Agora eu estou conseguindo ver um pouquinho só consigo ver essa fileira aqui. Quem aqui conhece Virtual DOM? Show. Então, React, ele provê uma API declarativa que você não precisa se preocupar com quais mudanças, show, com quais mudanças você vai ter em todos os updates daquele componente. Então, sempre que você atualiza alguma coisa, quem já trabalhou aqui com Angular? Quem já trabalhou com jQuery? Eu faço parte da jQuery Foundation, mas normalmente eu pergunto, a galera fala, pô, acho uma bosta. Aí eu fico, beleza, você usou e está negando agora.
Show! Aí, quando você trabalhava com jQuery, obrigatoriamente você precisava conhecer as instâncias, você precisava conhecer o elemento e atualizar o elemento, certo? Você tinha que usar um ponto text na versão nova, e aí você atualizava, correto? E você precisava que aquela instância continuasse existindo. Se aquela instância fosse removida, você não tinha o controle disso. O reconciler ele é responsável no React por fazer esse tipo de coisa. Então, ele é o cara que gerencia as instâncias, ele é o cara que gerencia os elementos, e ele é o cara que, além de cuidar do ciclo de vida, ele é o cara que cuida também de como vai funcionar as atualizações de propriedades baseado nos eventos de mudança. Então, Reconciler é o algoritmo de diff do React, e ele torna todos os updates mais previsíveis. Ele tenta acelerar, tornar tudo mais... normalmente, quando você faz um create element, se você entrega X ou Y, ele obrigatoriamente tem que retornar Z. Então, o Netflix ele fez até tem um projeto do Facebook chamado Prepack, que ele tenta, mas o Prepack é geral para um monte de coisa, que ele abre o código, ele faz um evaluate antes de montar o bundle. Então, se ele pega um create element que tem, sei lá, propriedade XY, ele sempre vai retornar Z. Então, ele já volta o valor do Z dentro do bundle, aí você não paga o preço de rodar o create element em tempo de execução. E sempre que o componente muda de estado, o React tem que calcular quais são as mudanças necessárias. Então, eu tenho aqui uma classe. Nessa classe, eu tenho um time, uma prop time, onde é um new date. E esse date eu estou dando um toLocale time string, que equivale a isso. A gente já aprendeu isso. Então, eu tenho um type app, onde o React ele vai abrir. Ele sabe que a prop que o cara está enviando nesse type app é um date. Aqui eu botei o children, já o div. A prop não tem nenhuma prop. E eu botei um content para poder ilustrar aqui, mas poderia ser qualquer tempo. Então, quando você faz alguma atualização de estado, nesse caso, onde você já tem um componente renderizado, o ciclo de vida seria, ele prepara o update, tira o elemento do anterior. Primeiro ele faz um check, né? Se o elemento vai ser inserido antes ou depois. Então, se você tem uma dica de performance, não usem keys randômicas no React. E também, se você for definir uma key dentro daquelas listas, saiba por que você está definindo. Porque sempre que o React for ver uma key, se ele for fazer um depara de check de key, se você botar uma key, por exemplo, eu tenho 3 listas, eu tenho 3 elementos dentro de uma lista, sei lá, Neymar, Firmino e Gabriel Jesus, infelizmente. E aí agora eu quero adicionar o Coutinho. E aí, se eu não tiver adicionado o key nesses 3 elementos, ele monta todos os outros 3 de novo para poder inserir o Coutinho, dependente da posição, porque ele não sabe aqui. Então, se você colocar uma key, seja key diferente, obviamente, mas não keys randômicas, porque aqui influencia muito no React ID também. Mas, enfim. E aí ele remove o filho, não influencia tanto, perdão, mas influencia para um contexto de reconciler. Commit update, append child, aí ele appenda de novo o filho e faz o reset depois do commit. Então, custom renders. Quem aqui conhece React Native? Show. Quem aqui conhece React TV? Que isso foi eu que fiz, a galera podia me levantar a mão para poder dar uma moral. Tá bom, depois no outro ano a gente treina isso junto. Custom renders é o seguinte, você tem, por exemplo, você consegue ensinar para o reconciler onde é que você vai estar renderizando e qual vai ser o host de onde você está renderizando. Então você consegue ensinar para o React a funcionar em ambientes diferentes, hardware diferentes, contextos diferentes. Então, é o que o React Native fala. O React Render, ele tem que... Isso aí foi eu que escrevi, ele fala de baixo. Então. O React Render ele tem que entender a arquitetura de componente do React. Então, sempre que você escreve um React Render, ele tem que prover uma API declarativa e que seja uma composição abstrata do como funcionam as coisas no React. Então, é o que o React Native fala, que é aprenda uma vez e escreva em qualquer lugar. Então, tecnicamente, você consegue pegar
No caso do React Native, eu acho bizarro, eu peguei para estudar na época que eu estava montando o React ou um outro projeto de render, porque o React Native ele mapeia várias procedures e aí ele entrega um formato, uma estrutura própria para o packager. E eu não falo e aí, quando ele pega essa estrutura, ele tem um link da procedure e ele monta o elemento baseado numa própria. Tipo quando você monta uma bridge em React Native. Só que isso roda dentro do render, então ele tem que funcionar o ciclo de vida, atualiza aquela bridge. Não é bem uma bridge, mas enfim. Aí são alguns renders que tem hoje em dia. Aí tem essa lista embaixo. Tem o React PDF para você renderizar PDF usando o React. Aí você consegue pegar os tipos de... Por exemplo, ele dá tipos específicos de elementos, igual o React Native dá, text, list view. Aí tem o React Native DOM, que eu acho maneiro demais. Que ele é um port, a galera pegou o Vicente Rimmer, ele pegou o Yoga e compilou com o WebAssembly. E agora, tipo, funciona vários binds do React Native na web usando o DOM. E aí tem o React Blessed, que eu acho incrível se alguém tiver a oportunidade para brincar. O React TV, que não é mais ou menos. React Gibbon, do Netflix, que não é aberto. React Tanium, React Native... o outro era o Proton Native. O React Ape, que é um projeto que eu estou trabalhando também. E o React Hardware, que é um dos antigos. Inclusive, o cara que criou o React Hardware foi um dos caras que foi percursor em ideias de render. E vamos agora pensar em escrever um render junto. Eu vou fazer alguma coisa bem simples, mas para a gente poder entender que é super simples pensar em escrever renders. O React Reconciler ele surgiu, se eu não me engano, foi no final, um mês antes da ReactConf do ano passado. Antigamente você tinha que importar o Reconciler dentro do React DOM. E quando você tinha o React Native, por exemplo, o React Native ele tinha um lugar lá onde ele importava o React DOM para poder pegar o stack. Todo mundo sabe qual é a diferença do stack para o Fiber, né? O stack era a antiga arquitetura de render do React, que ele organizava uma pilha, obviamente, de processos de renderização, e aí ele desalocava essa pilha, e o problema era que isso não funcionava bem para React Art ou qualquer render que precisasse usar as Canvas, ou se você tivesse alguma coisa de animação. Então o React Native sofreu muito quando surgiu aquele lore do Airbnb. E aí eles começaram a pensar nessa reescrita para o Fiber. E o Fiber ele é um cara que consegue pausar. E o problema do stack é que ele dropava frame. Então o Fiber é uma reescrita para poder otimizar isso. E quando eles escreveram o Fiber, eles separaram o React Reconciler para um pacote específico. E agora você consegue puxar o Reconciler em qualquer outro lugar sem precisar do React DOM. Só que a API não é estável como o React, React Native e React DOM. Então, você tem que usar sei lá, se você tiver algum problema, você abre uma issue lá, mas não é toda issue que eles vão querer resolver, porque é essa API que é parte do React Native, de todos os renders. Beleza, vamos construir um render juntos. Talvez não fazer DOM, porque todo mundo está fazendo DOM e todos os tutoriais são muito simples com DOM. Vamos tentar fazer alguma coisa, talvez música. Eu quero construir esse render aqui com vocês, onde eu tenho um tipo de som, onde eu consiga passar uma prop BPM, que é batida por minuto. Eu quero carregar um conjunto de fields, onde seja note, e eu quero que eles sejam dependentes. Então, song sem note não consegue renderizar, só note não consegue renderizar, precisa do contexto de song. Então, na nota eu posso passar duração, ticks e números. Então, não vamos aprender hoje Audio API, porque dado o tempo eu não vou conseguir passar tudo isso. Então imagina que eu tenho um sequenciador, onde eu tenho um read, um criar som, um criar nota e um criar MIDI. E ele recebe um array buffer ou um base 64, então posso ficar jogando coisas ali dentro. E nós vamos criar uma instância do Reconciler usando o Reconciler. Então, puxar o próprio Reconciler que aceita um host config object. Nesse caso, o Reconciler tem create instance, onde ele recebe um tipo e a prop. Então, sempre que você cria alguma coisa, aquele React Create Element, ele já passa pelo create instance.
Então, num DOM render, ele retorna um DOM node. Então, o React DOM, o React TV e outros DOM renders, ele meio que cria um weak map ou mapeia aquela própria instância com a criação do elemento. Então, aqui eu botei para suportar mutation, mas não faz sentido, porque eu não vou colocar estado dentro desse cenário. E mutation são operações onde eu, por exemplo, tenho mudança de estado, eu quero ensinar para o componente se atualizar e tudo mais. E a append child seria quando eu quero, no caso do DOM, você vê que toda a API é baseada no React DOM, porque eles migraram, então eles nem nomearam, mas carregam muito dos métodos, assim. Então, a append child, eu tenho um filho dentro daquele, por exemplo, igual o Note, e eu quero appendar isso dentro do Song, e aí, enfim. Nesse objeto, a gente consegue definir tudo que for de update, append, remove e commit. Então, a gente consegue criar todo o ciclo de vida de um render, de específico render, usando o React. Então, vamos começar com o create instance. Isso aqui, eu estou criando esse create song element é uma função que eu criei, que ele recebe type, props, root e container instances. Root container instance, que é onde o elemento vai ser renderizado, por exemplo, quando você bota document.querySelector root. Internal instance handle, que é, por exemplo, as informações internas do que você está renderizando. Então, tem React ID e tudo mais, e você retorna o song element. Então, aqui eu estou criando os tipos, tudo que o cara digitar song e note vai poder voltar. E aí eu crio uma classe som, onde ele recebe uma propriedade de metronome, para definir ou não, BPM, bars, aí botei os valores default, e sempre que eu dou um add note, ele concatena naquela própria instância do song. O render eu meio que crio o som e dou play. Tem uma função de criar nota, onde eu recebo props, aí recebo ticks, number, duration, velocity, e esse sequência ele cria uma nota baseada nisso. Cara, eu podia ter feito de outra forma, mas para ficar mais didático. E aí retorna um objeto onde o tipo seja nota e o valor seja nota também. E aquele método que eu usei no create instance é esse método, onde ele recebe type props, eu não dependo dos outros dois argumentos, porque eu não faço mudança, eu não vou fazer nenhuma mudança dentro do root. Então eu crio uma classe, eu instancio uma classe com as propriedades, e se tiver o tipo, eu retorno, se não tiver, eu dou um warning de não é um elemento válido. Faço um append initial child, eu vou disponibilizar o código depois. Faço um append initial child, eu pego por exemplo, o som, nesse caso, o som, se o tipo for filho, se o tipo filho for note, eu salvo no song o valor, eu faço aquele add note que a gente mostrou. E finalizo o render se for o tipo som, e se o sequenciador estiver pronto, renderiza. Bem, aí eu vou... Vocês estão... O quê? Tá. Eu vou desabilitar. Então, esse cara é bem simples, né? Que a ideia dele, por exemplo... Deixa eu abrir o arquivo. Eu estou botando várias notas randômicas. Você vê que tem duration e velocity randômicos. Então, se eu quiser botar uma duração maior... Se eu quiser botar uma velocidade mais demorada... Eu sei que o som não está agradável, mas é porque... tá rodando junto com o Reconcile e aí ele está dropando algumas coisas por conta do WebAudio API que eu não fiz decente. Então, enfim. E a ideia eu tenho esse Note, eu consigo colocar dentro do song e eles são tipos próprios. Então, eu não estou criando um React Component onde ele entende HTML. E, se eu quiser vir aqui e colocar... Quem gosta de anime vai gostar. A hora que carregar, porque é array buffer, então está demorando muito. Não sei se alguém assistia Yu Yu Hakusho. Eu assistia.
Mas eu não fiz só desse. Eu fiz de Backstreet Boys também. Porque os palestrantes me zoaram por eu gostar. E fiz essa grande canção. Mas, pra fechar, Beverly Hills. Malditos! Eu esqueci qual era a coisa que eu botei, que eu fiz tudo na mão aqui correndo. Então, sabe como é? De um filme que eu gosto muito. Vocês estão ouvindo? O problema é que quando a batida é muito curta, ele não consegue traquear no visual. Eu fiz um helper de visualizer. Mas tecnicamente, eu poderia mover a nota. Só que fica meio bugado quando o rebuff é muito grande. Então, se eu fizer com um menor, eu conseguiria mudar. Bem, era isso que eu quase tinha para mostrar. Só vou pedir para o Nick 1 minuto. 30 segundos, pode ser? Tá. E esse conceito que eu queria mostrar é super universal. Então, vocês podem criar para qualquer tipo de coisa usando abstração de componentes. Quem quiser me pingar, pode pingar. Eu vou adorar conversar sobre isso. Eu estou terminando um projeto que eu queria anunciar aqui. Da última vez, no último React Conf, eu anunciei o React TV. E aí, tá morrendo. Então, eu tive mais discussões com alguns engenheiros do Netflix e aí acabei dropando e vi que era muita burrice eu insistir em fazer um render para TV onde conseguisse fazer um render tão curto de TV onde ele conseguisse ser renderizado. E a ideia do React Ape é, eu consigo pegar Canvas ou WebGL e tenho a mesma anotação do que é o React Native e consegue funcionar em TV, browser e jogos, porque eu não preciso ensinar mudanças de DOM para a parada. Então, a gente já está fazendo uns testes do PS4, se tudo der certo, e vai estar sendo lançado no React Berlin, que eu vou apresentar em dia 1º de dezembro. Mas como eu sou muito preguiçoso, eu acho que só vai ser lançado em janeiro. É possível dar uma hora, mas... E eu tinha feito stickers para o React Conf Brasil, mas não chegou ontem no Rio, então desculpa aí, galera. Mas eu trouxe stickers do React TV, então se quiser pode chegar em mim, que eu vou entregar. Aqui algumas referências e... Galera, valeu! Boa! Palmas, mano. Incrível, absolutamente incrível. Realmente não esperava tanto. Eu esperava que você ia colocar na parte do render de TV e tal, mas cara, mid, fantástico, hein? Até queria mostrar outras paradas, mas depois a gente conversa. Ok. Beleza. Obrigado, Amorim.